Salve, salve, galerinha boa do canal Clã de Automação IA. É verdade, você faz parte do clã. E hoje nós vamos falar sobre TensorFlow. Não vamos falar de rede neural. É isso mesmo, vamos construir uma rede neural utilizando uma biblioteca que roda por cima do TensorFlow, que é uma biblioteca aí construída pela Google, tá? Para facilitar esse trabalho. Trabalha Machine Learning, Deep Learning, tá? Ela é muito boa para reconhecer imagens, gerar texto, prever valores, uma série de outras coisas super importantes que o TensorFlow trabalha, só que ela é extremamente complexa para utilizar. Então a gente vai utilizar uma biblioteca que roda em cima do TensorFlow e que facilita muito esse trabalho de construção de uma rede neural. Que a gente vai fazer. Bom, para começar, a gente vai abrir aqui o nosso VS Code. Se você já conhece o nosso VS Code, o VS Code é uma das principais ideias aí do mercado, trabalha com todo tipo de tecnologia, né? Você pode trabalhar com Python, com PHP, com Java, com o que você quiser. E ela é bem versátil para a gente construir as nossas aplicações. Vou construir aqui uma ferramenta chamada rede neural, ok? Neural. Vou chamar de rede neural Keras, ok? Vou chamar de .py. Ele vai pedir aqui o local que a gente vai guardar. Eu vou guardar aqui num simples local aqui específico da minha máquina, vou chamar de Keras teach, para a gente ensinar, ok? E eu vou guardar o meu arquivo aqui, .py. A primeira coisa que nós temos que fazer, vamos abrir aqui um terminal. A gente vai ter que checar se a biblioteca, né? Se a biblioteca do Keras ela está instalada. Se ela não tiver, a gente vai precisar fazer a instalação da biblioteca para a gente poder usar. Aqui o VS Code funciona por instalação. A gente tem aqui os pacotes do pip e tal, um monte de facilidades de instalação de bibliotecas para você utilizar e não ter trabalho, tá? A gente vai usar uma aqui bem simples, que a gente vai primeiro checar se ela está instalada, provavelmente não, e a gente vai instalar em seguida, ok? Bom, e para verificar se a gente tem essa biblioteca instalada, o que a gente vai falar? Vai usar o pacote, o gerenciador de pacotes pip, e a gente vai pedir para ele mostrar, dar um show em TensorFlow, ok? Lembrando que o Keras funciona em cima do TensorFlow e o TensorFlow já tem a biblioteca Keras instalada nele. Então só precisamos instalar o TensorFlow. Vamos ver. Se ele der um warning como está, significa que ele não encontrou o TensorFlow instalado e a gente vai precisar instalar. E como é que a gente faz? Bom, usa o pacote, gerenciador de pacote novamente, que dessa vez a gente vai usar com o install, ok? TensorFlow. Só um detalhe, a gente precisa instalar essa biblioteca dentro do ambiente que a gente está desenvolvendo nossas aplicações. Então, nesse caso, não é o usuário aqui, eu preciso ainda fazer o mapeamento até chegar lá. E aqui a gente vai ver que o nosso código está aqui, da rede neural Keras. Ok, vou fazer aqui o levantamento de novo para você ver se a gente tem de fato instalado ou não. Vou fazer o show de novo, Tensor. E, obviamente, ele vai dar a mesma resposta porque esse pacote não está instalado. Ok, a gente vai fazer o install Tensor e vamos instalar. Isso vai levar algum tempinho para ele poder fazer a instalação. Ele vai dar a resposta ali, baixando todos os pacotes, instalando todas as dependências. Você viu que ele baixou ali cerca de 320 MB, 330 MB, né? 32 MB. Bom, galera, voltamos aqui. Ele terminou a tarefa. E se você chegou aqui nessa linha, né? Atualização, que até pede aqui, né? Para atualizar algumas coisas do pip e tal, que ele tá pedindo do pacote. Mas se você chegou até esse instalando aqui, né? Bom, galera, ele terminou, tá? Ele instalou todos os pacotes e todas as dependências. Você chegou até esse ponto aqui. Deu certo, tá? Para a gente tirar a dúvida se de fato ele instalou ou não, a gente vai fazer aquele show de novo, tá? E ele deve mostrar uma informação diferente daquele not found. Beleza, ele mostrou aqui, a gente tem o nome TensorFlow, a versão em que ele está instalado, 2.20, e tem uma série de informações, né? De dar uma explicação básica, onde que eu posso encontrar. O autor é o Google, né? Como eu comentei no início. E entre outras informações que você pode ver aqui, instalação, que você pode ver. Então a gente tem já o nosso pacote TensorFlow aqui instalado. Pô, mas Marcelo, você não falou que era o Keras? Pois é. O TensorFlow, como eu disse também um pouco antes da instalação, ele já vem com o pacote Keras instalado dentro dele. Então a gente vai utilizar os dois facilmente, fazendo a instalação de uma biblioteca única apenas. Para começar Agora, para começar, vamos começar a escrever o nosso código, obviamente, né? E para isso, a gente vai começar chamando as bibliotecas que a gente vai utilizar. Lembrando
Lembrando que agora eu tenho o TensorFlow instalado. Então é o TensorFlow.keras, código em Python, para simular essa rede neural que vai fazer o cálculo simples aqui. Você vai ver exatamente como é que a gente vai... A segunda coisa que a gente precisa, a gente vai importar outra parte importante, que é a biblioteca Dense. A gente importou a biblioteca Sequential, que é uma biblioteca do modelo Keras, né, que organiza as camadas de forma linear, uma após a outra, para poder fazer esse cálculo. E a biblioteca Dense, essa que a gente vai importar aqui, que eu vou até aceitar, são essas duas bibliotecas aqui que a gente vai... a Sequential e a Dense, tá? A Dense, ela é responsável por essa camada, né, que é uma camada totalmente conectada, ou seja, é onde o neurônio recebe as entradas de todos os neurônios da camada anterior. Então ele faz essa conexão entre as camadas de neurônio que mede a densidade, né? Então é isso que a gente vai trabalhar. Outra coisa que a gente precisa fazer, eu vou deixar um modelo aqui, né, que é o modelo que a gente vai usar, que é a gente passar os dados, né, que são as informações que a gente vai utilizar para fazer os nossos cálculos. E aqui a gente vai precisar de dois arrays. Uma que eu vou chamar de X, que aí eu vou utilizar uma biblioteca que eu ainda não coloquei aqui, que é importante nesse momento, que é a biblioteca NumPy. É uma biblioteca bastante interessante, a gente normalmente chama de NP, que é uma biblioteca para fazer... Bom, é uma biblioteca para trabalhar com arrays numéricos, ok? Então é por isso que a gente está falando, né? Que é justamente o que a gente vai trabalhar. Então a gente vai fazer aqui NP array, e a gente vai abrir aqui, e a gente vai ter algumas listas aqui dentro, tá? Eu vou copiar aqui um dado que tem aqui, só para facilitar o trabalho. A gente vai trabalhar com esses dois arrays aqui no meio. Vai ser esse aqui e o Y, e vai ser este aqui. E sem ponto e vírgula, porque o Python não precisa. Por que esses dados? Por que utilizar esses dados? Bom, são dados que geram uma curva e tem uma certa propriedade entre eles aqui que a gente precisa... Esses dados são os dados que eu vou coletar da minha massa de dados que eu vou trabalhar, e eu quero justamente tentar entender a relação entre eles. É por isso que a gente vai fazer uma rede neural. No final, a gente vai ter uma espécie de equação que vai, de maneira linear, que é o caso, tentar integrar esses dados e me dar uma noção de como é que é o crescimento linear, ou no linguajar matemático, né, qual é a regressão linear, né? Ou seja, pegar esses dados e tentar dar uma enquadrada ou uma interpretação linear através de uma curva, né, de uma reta, de uma função, que possa descrever esses dados de maneira correta. É isso que a gente vai fazer. Então, eu dei os dados aqui, que seriam dados de entrada comum, né, da minha fonte de dados. Eu vou agora definir quem é o meu modelo, tá? Eu vou precisar disso da função lá da biblioteca chamada Sequential. Já defini aqui qual é o meu modelo. Agora eu preciso adicionar a esse modelo algumas características importantes. Uma delas é algumas informações do Dense. Então aqui nesse caso, eu vou chamar aqui o Dense, que é uma questão de densidade, e vou dizer para ele o número de neurônios que eu quero trabalhando aqui dentro dessa... Eu posso colocar assim em forma de unidade, ou posso simplesmente dizer o número, porque eles vão trabalhar em conjunto. O input DIN, o modelo, né, recebe uma variável de entrada, tá? O próximo passo, a gente vai fazer a compilação, a gente vai fazer a passagem de alguns parâmetros importantes que tem relacionados a isso. O primeiro é o otimizador, o optimizer, tá? Que a gente vai usar especificamente o SGD, que é o gradiente descendente, tá? Também conhecido como Stochastic Gradient Descendant, que ajusta os pesos para fazer essa compilação. O próximo é a função de perda, que a gente vai utilizar MSE, tá? Que é o erro quadrático médio, que utiliza essa função para avaliar as previsões que vão ser geradas. E a outra vai ser a métrica. A gente pode usar algumas métricas importantes, por exemplo, como a acurácia, o erro quadrático médio, que a gente acabou de mencionar, o erro absoluto médio, raiz do erro quadrático médio e o coeficiente de determinação, que também a gente pode utilizar. Nesse caso, a gente não vai usar a acurácia porque para essa opção ele teria que fazer as comparações com previsões de valores exatos, que não é o caso desse trabalho que a gente está querendo fazer, que a gente está fazendo uma regressão. E da regressão, os valores não são exatamente exatos das previsões que a gente vai fazer. Por conta disso, a gente vai usar, nesse caso aqui, o MAE, que é o erro absoluto médio, para fazer nossas previsões. Por último, em relação ao modelo, nós vamos fazer o fit, passar os valores que nós temos. A gente vai definir aqui as épocas, tá? Que são as passagens completas pelos dados, tá?
Então, toda vez que ele passar, ele vai fazer uma passagem completa pelos dados, ele vai executar uma época. O padrão, a gente pode ajustar esse número de épocas à medida que forem necessárias. Eu vou começar com 2.000 épocas nessas definições para ver como é que vai ser o resultado. Bom, nesse ponto, a gente tem praticamente o nosso modelo já pronto. Tem os dados a serem resolvidos, né, a serem executados. A gente vai precisar aqui, especificamente, uma estrutura da linguagem do Python, que é o while. Eu preciso definir, vou botar o while true, ou seja, vai executar enquanto isso for uma condição verdadeira. E a gente vai, nesse caso específico, vai solicitar um número. Aqui você está vendo uma rede neural artificial. Só para você ter como paralelo o que a gente está fazendo, a gente tem aqui uma camada de entrada, que são as variáveis de entrada. A gente tem uma camada oculta, e isso aqui é uma representação de fato de um neurônio, ou de uma rede neural que tem vários neurônios. Nesse nós temos camadas ocultas aqui, que é dita camada oculta, onde ficam de fato os neurônios, né? E temos uma camada de saída com outros neurônios. Então a gente está definindo aqui 3 neurônios na camada oculta para processar, tá? Isso vai gerar os resultados, e mais um de saída, que vai de fato fornecer a resposta que a gente quer. Então, voltando lá ao nosso trabalho, vamos lá, galera, vamos terminar o nosso projeto. Até esse momento aqui, ele vai calcular todas as épocas, tá? Gerar o modelo, que a gente chama de modelo, né? Que é o algoritmo funcionando com todos os dados que nós passamos aqui. A nossa intenção é tentar descobrir qual é a função que esses números traduzem, tá? Lembrando que a gente tem aqui uma função linear. A gente tem uma função linear aqui, descrita pelo x e o y, né, são coordenadas, e a gente vai tentar determinar, fazer uma regressão linear para tentar determinar qual é a equação ou a que representa essa reta. É isso que a gente quer. Para fazer isso, eu até mudei esses números aqui iniciais para ficar mais descritivo, tá? Do que a gente tem de fato que encontrar aqui. Tá vendo que o número x, ele tem mais ou menos o dobro, né? Mais ou menos o dobro do número y aqui do outro lado, tá vendo? Você tem um aqui, você tem 2 aqui, 1.4 tem 2.39, quase 2.4. Então ele tem mais ou menos uma função o dobro, ou seja, y seria o equivalente igual a 2x, mais ou menos. Então, é isso que no final ele tem que mostrar. Ele tem que mostrar que os resultados da predição vão dar mais ou menos o dobro, tá? Eu até fiz uns testes aqui para você olhar, tá? Enquanto eu estava dando uma pensada nesse projeto, quando eu estava criando, né? Eu fiz testes com o modo acurácia. Você viu que eu mudei aqui do mãe, né? Para aquele método quadrático, né? O quadrático para essa acurácia, para você ver o resultado do execução. Eu vou apagar aqui para você não ser influenciado por isso, e vamos completar. Até aqui a gente rodou a aplicação e ele vai fazer as 200 épocas, tá? Mudei também, em vez de 2.000 para ficar muito grande, coloquei 200 épocas para ficar um pouco mais rápido para a gente ver. E a gente vai até que esse momento dessa linha, ele rodou o modelo, quer dizer, pegou o algoritmo, jogou os dados, fez todas as análises que tinha que fazer e ficou pronto para responder perguntas, tá? Qual é a pergunta que a gente vai fazer? Bom, aí é que entra o while true, que ele vai rodar enquanto eu estiver executando, tá? Eu vou colocar aqui uma linha, vou chamar de input true, já até fez aqui a minha igual a input, e aqui eu vou pedir para você digite a função disso aqui. Bom, tecnicamente, quando você digitar um número, ele vai rodar o modelo em cima daquele número e vai fazer a previsão do qual seria a saída. Tecnicamente, se você der um x, ele vai tentar prever qual é o y, baseado nos dados que a gente tem. Lembrando que a fórmula matemática, ou seja, a expressão que seria, no nosso caso, y igual a 2x, ela não existe. Ela vai ser deduzida a partir dos dados. É isso que a gente quer. Então vamos lá. Eu vou ter um t aqui que eu preciso converter esse valor para float, tá? O nome em ponto flutuante, você viu que tem 1, vírgula. Uma terceira coisa que eu preciso fazer, eu preciso pegar esse t e eu preciso transformar ele numa matriz para poder trabalhar. Tem várias formas de fazer isso. Uma mais comum e mais antiga é você transformar isso numa função chamada matrix, tá? E passar o t. Vou passar aqui o t no final e isso aqui funciona. Existem outras funções de você converter no array. Por enquanto, essa função é antiga, mas ainda funciona. Uma outra coisa que você precisa fazer, bom, já que você tem o valor que foi passado pelo teclado e já converteu, transformou em matriz, você vai passar para o modelo. É mais ou menos essa linha que está aparecendo aí, tá? A gente vai chamar de result igual a model, eu já vou chamar o modelo que já foi, lembra, já foi treinado em cima, já passou pelas 200 épocas, já recebeu os valores, já tirou todas as métricas, já está prontinho para te responder pergunta. Vou usar uma função chamada predict e vou passar, obviamente, o t que já foi convertido numa matriz. E eu vou te apresentar este valor, tá?
tá? Vou chamar de i. Vou botar aqui uma forma um pouco previsto. Isso dentro aqui da string. Vou chamar o result. Lembrando que é uma matriz, né? 0. Pronto, é isso. Ok? Então, com isso aqui, ele vai ficar rodando indefinidamente. A única forma de sair daqui é dar um Ctrl X, aliás, Ctrl C, que ele vai sair daqui e ele vai executar. Então, vamos executar esse código para ver o que ele acontece, o que ele roda, o que ele faz, tá? Então, obviamente, eu vou dar meu Python aqui, vou colocar o mapeamento do arquivo, tá? .py, e vamos rodar. F-enable on-dnn. Isso, na verdade, é uma mensagem só de alerta, tá? Que ele está usando uma estrutura otimizada. Você pode tirar isso, não é um erro, ele vai começar a rodar. Pronto, começou as épocas. Você vê que ele está rodando ali, né, um número que vai aumentando de valor e o final é 200. Quando ele chegar no 200, ele vai disponibilizar o projeto para a gente fazer perguntas. Eu botei 200 épocas, tá? Que ele vai rodar 200 vezes. Pronto, ele já até terminou. Ele vai rodar 200 vezes todos os dados, tá? Que são poucos dados, para a gente responder. Então agora, o que você diria? Ofertaria para ele. Então, por exemplo, o nosso X, ele vai de 1.2, 1.45, 1.5. Então, se a gente desse aqui, por exemplo, 1.6, tecnicamente, ele tem que apresentar um valor que seja próximo ou igual a 3.2, tá? Lembrando, a gente já sabe qual é a função que a gente está trabalhando. A gente tem uma função aqui que y é igual a 2x. A gente já sabe isso. Apesar de os números não serem exatamente esses números que a gente está... números exatos, né? Serem exatamente os números que são o dobro. A curva que eu estou querendo deduzir, ela se comporta como se fosse esse dobro. Então, isso para mim aqui... Então, tecnicamente, se eu der 1.6 para ele, ele vai me retornar alguma coisa que seja bem próximo 3.2. É isso que a gente vai. Então vamos ver se isso vai acontecer de fato. Se der um Enter, muito bem. 1.6 equivale a 3.01. Ah, mas não foi 3.2. Olha, é uma previsão. É uma previsão. Bom, uma coisa que a gente tem que comparar. Vamos comparar o seguinte, a gente usou aqui o método do gradiente descendente, usamos o erro quadrático, né, para perda, esse aqui vai manter. Você pode até trocar isso aqui para outros, fazer uma combinação do mãe, do acurácia e tal. E você viu que a gente começou fazendo aquela discussão da acurácia e do erro quadrático, que é um mãe, que eu sempre esqueço o nome, peraí, que é o erro absoluto médio, tá, que é o MAE. E eu troquei para acurácia para você ver. Você vê que ele começou com um erro, vamos botar aqui no início, ó. Vamos lá. Ele começou com um erro de 4,48. A acurácia é bem pequena também, né? Número quase científico. Terminou com uma perda de 0.1, né? E a acurácia ficou aquele número ali meio estranho. Bom, você sabe que você percebeu que no início eu falei que a acurácia não é uma boa métrica para ser utilizada aqui, porque ele trabalha com números exatos e como a gente está com a previsão, números exatos vão ser difíceis, tá? Então é só para você ver que rodando com a métrica de acurácia, a gente teve esses resultados e, por conseguinte, o resultado final ele ficou muito aquém, que seria 3.2 aqui, nós tivemos 3.1. Vamos testar com outro, vamos mudar aqui para o MAE, que é aquele erro absoluto quadrático. Vamos ver se os resultados vão ser melhores do que isso aqui. Lembrando que a gente vai fazer de 1.6 de novo. Guarde esse valor, 1.6 para 3.1. Eu vou até copiar esse dado aqui, ok? Para a gente comparar depois os resultados. Então, beleza. Vamos rodar, vamos sair daqui. E daí Ctrl C para poder... É a única forma que, de acordo com esse projeto, para fazer isso, eu poderia melhorar, mas a ideia é ser simples. Vamos rodar de novo, agora com o erro quadrático absoluto, tá? O erro absoluto médio. Vamos lá, ele está em 70, 80. Muito bem. Eu vou até colocar aqui a imagem que acabamos de gerar, para você poder comparar. Essa aqui é a imagem que a gente gerou anteriormente com o método da acurácia. E a gente pode comparar aqui que os resultados foram um pouco diferentes, né? A gente teve aqui uma perda um pouco maior, né? Tá? Uma perda aqui de precisão um pouco maior, tá? E a acurácia teve esse número aqui com o número científico um pouco menor, né? Do que o erro quadrático. Mas agora a gente vai ver o que isso significa de fato nos números. A gente vai testar de novo com 1.6 para ver o resultado. Se o resultado é mais próximo de 3.2 ou se a gente teve um resultado um pouco diferente. Então você vê que os resultados foram diferentes. Esse aqui deu 2.94 com erro. O que isso pode dizer para a gente? Pode ser que o número de épocas não está adequado. Talvez eu tenha que usar uma função de perda um pouco diferente e eu posso ter que usar um número de épocas um pouco maior. Isso pode ser interessante para gerar esse valor que a gente
gente quer. De qualquer forma, a utilização dessas funções, para ter resultados mais satisfatórios, é preciso fazer várias rodadas, obviamente, combinando funções de perda, funções de média, número de épocas, para você ter um valor que seja mais próximo daquilo que a gente precisa alcançar ou que seja uma determinação ou objetivo do projeto. No nosso caso, em ambas as situações, a gente teve uma aproximação bastante boa, né, do valor que a gente queria, e isso já é suficiente para gerar o entendimento dos dados e fazer a regressão linear que a gente espera. Isso já foi bastante significativo. Esse aqui era o projeto que eu queria mostrar para vocês, de uma rede neural bem simples, tá? Bem simples mesmo, usando uma função bastante interessante. Então, usando um pacote de rede neural, né, para montagem de rede neural, usando o pacote de rede neural que é o TensorFlow e o Keras, que é uma biblioteca bastante fácil, bastante simples. Você percebeu que em poucas linhas eu posso montar uma rede neural para utilização do projeto. Então, beleza, galera? Não esqueça de se inscrever no canal e colocar suas dúvidas aqui em relação ao projeto. Vamos fazer novos conteúdos sobre isso ou outro qualquer. Basta você dizer qual o tipo de conteúdo que você quer. Valeu, galera. Até mais e tchau!